E hoje nós vamos estudar este tema da Parashat Noach. A Parashat Noach, ela começa em Bereshit Gênesis, capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. Noach é o nome hebraico de Noé. E com base nesta porção da Torá, eu dei o título do estudo de hoje de O Mashiach é o Consolador do Mundo. Porque nós veremos, e eu já adianto, que o nome Noach está ligado a um radical hebraico que significa consolo, conforto. Então, Noach, ele significa conforto ou consolo, tal como Mashiach, nós estudaremos, ele é o nosso consolador, o nosso confortador. Então, a Parashat Noach, Noé, ela começa com Hashem instruindo Noach, que foi considerado o único homem justo em um mundo corrompido pela violência, pela imoralidade e pela idolatria, em um mundo em um total estado de apostasia. Noach, ele foi chamado pelo Eterno para construir uma grande arca de madeira revestida por dentro e por fora com betume. E você sabe que Hashem anunciou que viria um grande dilúvio para destruir os habitantes e os seres vivos da face da terra. Porém, a arca, construída por Noach, ela iria flutuar e serviria de abrigo para Noach, para a sua família e também para 7 espécies de animais puros e um par também de animais impuros. Então ele salvaria a si, a sua família e alguns animais puros, 7 pares, e animais impuros, um par de cada. E você conhece essa história em que o Eterno mandou o dilúvio sobre a face da terra, e eu não vou resumir porque você já conhece a história. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que Noach significa conforto, consolo ou serenidade. Interessante, não é? Que em português Noé não significa nada, é apenas uma identificação, Noé. Em hebraico, Noé significa Noach, que é conforto, consolo ou serenidade. Ele transmitiu serenidade em um mundo que estava em trevas. E o nome dele está ligado ao verbo niham, que significa confortar. E nós sabemos que Hashem apenas não destruiu toda a humanidade por conta da justiça de um único homem, Noach. A Torá diz que ele era um tzadik tamim, um justo perfeito. E Hashem não destruiu todos os seres vivos e não acabou com a humanidade por conta dele. Então, Noach, ele é um protótipo do Salvador, ou seja, um homem justo, um homem íntegro que nasce e vive em uma geração corrompida pelo pecado, nas suas mais diversas espécies, a idolatria, a imoralidade sexual, a violência, o roubo, a profanação das coisas sagradas. E o Eterno escolhe esse homem por conta da sua justiça para poupar a humanidade. Meus irmãos, isso nos traduz um conceito judaico muito importante, que é o seguinte: os rabinos ensinam que Hashem só não destrói o mundo, até hoje o mundo em que nós vivemos, ele só não destrói o mundo por completo por conta de tzadikim, por conta de justos. Provérbios fala, tzadik yesod olam, o justo é a fundação, é o fundamento do mundo. Então, o Eterno não destrói o nosso mundo hoje porque existem homens justos. Se só existissem ímpios, profanos e homens malignos, o Eterno iria destruir toda a face da terra. Isso nos traz uma mensagem
fundamental para as nossas vidas, que é a seguinte: será que nós somos os tzadikim, os justos, que estamos sustentando o mundo? Será que nós somos realmente as pessoas que o Eterno olha para as nossas vidas e diz: eu não vou destruir o mundo por conta destes meus filhos, que são luzes deste mundo, são faróis? Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos tzadikim. Nós fomos chamados para fazermos a vontade do Eterno. E tzadik é o fundamento do mundo, é quem sustenta o mundo. E, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas que se dizem discípulos de Yeshua não estão sendo os fundamentos, os alicerces da humanidade. Nós vemos pessoas que são discípulos de Yeshua cometendo os mais variados pecados, falando mal dos outros, pessoas com extrema vaidade, arrogância, com ódio no coração, pessoas criando confusão, pessoas que são contenciosas, outras que vivem na imoralidade sexual. Essas pessoas são como a geração de Noé, uma geração má e perversa que acha que está fazendo o que é correto, mas na verdade está totalmente no abismo. E que fique esta lição da Parashá para todos nós. Ou seja, o Eterno não destruiu o mundo por conta de Noé, porque ele era um tzadik, ele era um justo. Ele sustenta o mundo. E nós temos este dever de sermos o sustentáculo do mundo. Se eu e você não estamos sustentando o mundo, significa que existe alguma coisa errada. Uma coisa interessante também que nós devemos analisar é a seguinte: nos ensina o Midrash Rabbah essa lição. Noé foi um conforto para si. Olhem aí o trocadilho. Noé significa conforto ou consolo. Então o Midrash Rabbah diz: Noé foi um conforto para si e um conforto para o mundo. Um conforto para seus pais e um conforto para seus filhos. Um conforto para os seres celestiais e um conforto para os seres mortais. Um conforto neste mundo e um conforto no mundo vindouro. Vejam como Noé, ele possui uma missão essencial. Ele foi um conforto para si. Por quê? Porque ele estava conectado a Hashem. E da mesma maneira, nós devemos estar totalmente ligados ao nosso Criador. Nós devemos viver uma vida de serviço a Hashem. Ele foi um conforto para os seus pais e para seus filhos. Para os seus pais, por quê? Porque se o mundo fosse extinto, toda a genealogia dos seus pais acabaria. Então ele deu prosseguimento ao que aprendeu dos seus pais. Ele foi um conforto para os seus filhos, pois ele salvou os seus filhos com a arca. Um tzadik, um justo, ele é capaz de não apenas salvar a si mesmo, mas ele é capaz de salvar a sua prole, a sua descendência. Repito, os filhos de Noé, eles tinham muitos e muitos erros. Porém, o Eterno viu a bondade de Noé, viu que era um tzadik e salvou os seus filhos também. Noé foi um conforto para os seres celestiais. Por quê? Porque os malachim, os anjos, se alegravam com a retidão de Noé. E ele foi um conforto para os seres mortais, porque todos nós devemos a Noé. Nós só existimos porque o mundo foi poupado por ele. E Noé foi um conforto neste mundo e no mundo vindouro também. Por quê? Mashiach, ele possui conexão com Noé. Noé é o protótipo do Mashiach. Tanto é verdade que
Nor, nós vimos que significa conforto, consolo. Então, Nor, ele é o consolador. Nor é o confortador. E por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, mas um dos nomes do Mashiach, um dos nomes de Yeshua, que aparece no Talmud, em Sanhedrin 98b, é que o Mashiach tem um nome que é Menahem. E Menahem significa confortador ou consolador. Yeshua, ele é o confortador, ele é o consolador. E fique bem claro, quando o Talmud diz que Mashiach, ele se chama Menahem, não significa que o nome não seria Yeshua, que o nome seria Menahem. Não, o Talmud dá vários nomes para o Mashiach. Só que esses nomes não são o nome de identificação da pessoa, não é o nome próprio, mas é um título de Mashiach. Então, um dos títulos de Mashiach é Menahem, confortador, consolador, que deriva do mesmo radical hebraico de Noar, Noé. Então vejam, Noé é o confortador, o consolador. Noar, que é Noé, gera a palavra Menahem, que significa a mesma coisa, que é um dos nomes do Mashiach. Então há uma conexão entre Mashiach e Noar, porque tal como Noar, ele veio para ser o salvador do mundo naquela época em que ele viveu, Yeshua, ele é o salvador do mundo, não só quando ele veio, mas de todas as eras. Então Noar, ele é uma figura, ele prefigura a futura missão de Yeshua como salvador, como consolador do mundo. Mas vejam que Noar pregou a justiça aos homens, só que os homens não quiseram ouvir Noar. Tanto é que ele foi para a arca só com a sua família. Então o mundo, porque estava atolado no pecado e na apostasia, o mundo rejeitou Noar. E da mesma maneira, o mundo rejeitou e rejeita Yeshua. Claro, existem aqueles que creem, mas de um modo geral, o mundo rejeita Yeshua, tal como rejeitou a Noar. O mundo não quis ouvir a mensagem de Noar. Na época de Noar, o mundo foi destruído e somente ele e a sua família foram poupados. Da mesma forma, ocorre com a rejeição de Yeshua. O mundo não quer receber a salvação, a redenção de Yeshua. E é por isso que o mundo está neste caos, nesta apostasia generalizada. Porém, tal como o Eterno disse e cumpriu, destruindo a humanidade no tempo de Noar e poupando apenas um remanescente naqueles dias, da mesma forma nós lemos em Apocalipse que o mundo sofrerá uma grande destruição, mas algumas pessoas serão poupadas. Então há um paralelo entre Apocalipse e a Torá, porque em Apocalipse o mundo será destruído e o Eterno poupa algumas pessoas. Da mesma maneira, na Torá, o mundo foi destruído e o Eterno poupou um remanescente. Meus irmãos, essa mensagem tem que bater muito forte ao teu coração. Você tem que fazer parte deste remanescente fiel. Se você não se arrepender, se você não se converter dos seus maus caminhos, se você não abandonar a imoralidade sexual, a mentira, a apostasia, a idolatria, Lashon Hará, o pecado da língua, se você não abandonar tantos e tantos pecados que muitas vezes penetram no coração do homem, você vai terminar sendo destruído, tal como aquela geração de Noar
foi destruída. E as pessoas se enganam. Eu conheço, é impressionante, tantas pessoas que se dizem discípulos de Yeshua e são pessoas mentirosas, pessoas que falam mal das outras, pessoas que te abraçam, mas quando você vira as costas, elas te dão uma punhalada. Pessoas que vivem enganando o próximo, desejando o mal, pessoas com maldade no coração, pessoas que praticam imoralidade sexual. Meus irmãos, tudo isso, né? Muita gente, eu conheço muito discípulo de Yeshua que a pessoa nem é casada e vive com outra pessoa. Tudo isso está errado. Essas pessoas são tal como a geração do dilúvio. E nesse exemplo que eu dei, conheço muita gente que vive aí, não é casada, e a pessoa fala, não, mas não vai acontecer nada comigo. Eu moro com a mulher, eu não sou casado, não vai acontecer nada. É o que a geração de Noé falava. Ninguém acreditou que viria o Mabul, o dilúvio. Ninguém acreditou que o Eterno iria condenar e iria destruir. As pessoas não acreditam. As pessoas acham que não vai acontecer nada. Acham que podem ficar na imoralidade sexual. Acham que podem mentir. Acham que podem ter maldade no coração, acham que podem fazer mal ao próximo e não vai acontecer nada. Porque vocês e eu estamos vivendo aqui, não está acontecendo nada, nada, nada. Mas Noé, ele foi um homem que ele teve a sensibilidade, ele foi um profeta para perceber que haveria um juízo. E nós sabemos, pela Brit Hadashah, que vem um juízo sobre a terra. Em breve virá um juízo sobre a terra. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que virá um juízo. Então eu tenho que me portar e me comportar esperando esse juízo que virá. Eu tenho que ser o Noé desta geração e você também. Nós temos que ser um conforto, um consolo. Nós temos que ser o baluarte da justiça de Hashem aqui na terra. Mas as pessoas não querem. Não vai acontecer nada, eu vou vivendo a minha vida. Quando veio o dilúvio, já era tarde demais. E quando vier Yeshua HaMashiach para proferir juízo na terra, também será tarde demais. Vejam uma coisa, meus irmãos, nós temos que estar preparados porque o fim se aproxima. E eu estou falando que um dos nomes de Mashiach no Talmud, eu coloquei aí, é Menahem, ou Consolador, ou o Confortador. É muito interessante que em Israel, em Susia, há uma cidade que é uma antiga aldeia ao sul da Judéia. Lá há ruínas de uma antiga sinagoga. Uma sinagoga que era frequentada por discípulos de Yeshua. Ela foi fundada por discípulos de Yeshua, no segundo século depois de Yeshua. E nesta sinagoga, do segundo século, há uma inscrição em aramaico. Escrito lá em aramaico, nesta sinagoga, repito, do segundo século, em Israel, uma sinagoga de discípulos de Yeshua. E lá tem uma inscrição em aramaico. Ué, Tzadok, mas os discípulos de Yeshua falavam grego? O Novo Testamento foi escrito em grego? Ora, isso é o que Roma prega. Mas os discípulos de Yeshua falavam aramaico. Tanto é que essa sinagoga, a inscrição está em aramaico e não em grego. Está escrito em aramaico o seguinte. Peraí, deixa eu aqui até secou a garganta. Está escrito em aramaico, lembrando aqui de cor. Terriran latav menahama Yeshua sahada. Vejam só, o que isso significa? Significa o seguinte, a tradução. Lembre-se para o bem, literalmente é lembre-se para o bem, mas aí é para o seu bem. Lembre-se para o bem do Consolador. Yeshua, o mártir,
Veja, está falando para você se lembrar de, em aramaico, Menahama, que significa o confortador ou o consolador, e está escrito Yeshua. Eu coloquei aí na tela para vocês. Aí está escrito o nome de Yeshua. Lembre-se para o seu bem do Consolador Yeshua, o mártir. Vou explicar essa frase. Aí está em aramaico, Dehiran Latav, lembre-se para o bem, para o seu bem, para que nós deveríamos lembrar para o nosso bem. Ou seja, em outras palavras, você sempre deve lembrar para todo sempre você tem que lembrar para o seu próprio bem que existe um Menahama, um consolador, um confortador, que é Yeshua, que é o Mashiach, ok? E ele é o quê? Em aramaico está escrito Sarrada, o mártir. Agora, quando nós traduzimos algo de uma língua para outra, há uma perda de conteúdo semântico. Então, Sarrada significa mártir, mas é muito mais do que isso. Sarrada é um mártir, mas no sentido de que alguém que morreu para fazer Kiddush Hashem. Morreu para santificar o nome do Eterno. É alguém que morreu com um propósito mais elevado, qual seja engrandecer o nome do Eterno aqui na Terra. Que foi o que Yeshua fez. Ele não morreu, não é? Por exemplo, às vezes uma pessoa está na rua, leva um tiro e morre, leva uma facada e morre. Isso é uma morte comum. Mas a morte de Yeshua, ele foi um mártir, ele foi um sarrada, ou seja, ele foi alguém que morreu para engrandecer o nome de Hashem. Ele fez Kiddush Hashem, ele santificou o nome do Eterno. E sarrada também significa testemunha. Então aí está Yeshua, o mártir, eu poderia traduzir também como Yeshua, a testemunha. Testemunha de quê? Aí, sarrada é uma testemunha em um sentido legal, ou seja, alguém que testemunha a Torá. Alguém que vem para dar testemunho da Torá por meio da sua própria vida. Sarrada era muito usado o seguinte, alguém descumpria a Torá, tinham que chamar testemunhas. Ou seja, alguém que testemunha um fato descrito na Torá e a pessoa testemunha o fato com uma implicação na Torá. Então aí testemunha é Yeshua testemunhou a Torá, testemunhou a verdade. Yeshua veio para dar testemunho da Torá e para pregar a Torá. Yeshua não veio para ser apenas um mártir, mas para testemunhar as palavras de Hashem. E ele testemunhou, meus amigos, as palavras de Hashem por meio da sua própria vida. Vejam só, meus irmãos, vejam só, ele testemunhou as palavras de Hashem por meio da sua própria vida. Isso é fundamental para que você entenda. Esta é a missão de Yeshua. E esta deve ser a nossa missão. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo de vida? Nosso propósito é dar testemunho da Torá e darmos testemunho de Yeshua. Que você e eu, que nós possamos lembrar Yeshua para o nosso bem, porque ele é o nosso consolador, ele é o nosso conforto, ele é aquele que dá um refrigério e um descanso para as nossas almas. Prosseguindo no estudo, a Torá em Bereshit, Gênesis 6:11, fala que a terra estava corrompida por Hamas. Hamas significa, diz o Midrash Rabbah, violência, homicídio, idolatria e imoralidade sexual. Hamas, meus amigos, significa literalmente violência.
A Torá diz: a terra estava cheia de Hamas, estava cheia de violência. Mas o que é violência? Não é apenas a violência física, não é apenas o assassinato, não é apenas isso. Diz o Midrash Rabbah que significa violência, homicídio, idolatria e imoralidade sexual. Ou seja, são os mesmos pecados que existem ainda hoje. Esses pecados ainda assolam hoje o mundo. Violência, idolatria, homicídio, imoralidade sexual. O que eu quero demonstrar para vocês é que, da época de Noé até hoje, não mudou nada. A humanidade está assolada pelos mesmos pecados e o Eterno vai mandar juízo sobre a terra, tal como ele enviou o Mabul, o dilúvio. O Talmud Yerushalmi nos ensina que as pessoas pagavam vantagens indevidas, ou seja, propina. As pessoas pagavam propinas aos juízes para que ficassem impunes dos seus crimes, e aí elas eram absolvidas. E assim a sociedade viveu uma anarquia. Vejam, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Ou seja, está dizendo que as pessoas pagavam propina para os juízes, pagavam propina para o poder judiciário, para que elas se livrassem da cadeia. Isso parece até o Brasil, gente. Talmud Yerushalmi está dizendo sobre os dias de Noé. Mas aqui muitos bandidos são soltos pelo poder judiciário. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está soltando muitos e muitos bandidos e criminosos. Nós estamos vivendo um estado de anarquia. Repito, a justiça brasileira está totalmente desmoralizada aos olhos da população brasileira. A população brasileira não confia na justiça humana e não deve confiar mesmo porque ela está falida. A mesma falência que ocorreu nos tempos de Noé. Isso é um sinal. Isto é um sinal que o final está. Isso é um sinal de que o final está se aproximando. Ok? E é por isso que nós vamos estudar ainda hoje as 7 leis de Noé, Sheva Mitzvot Bnei Noé. Por isso que a primeira lei de Noé, a primeira lei noética, é o estabelecimento de um sistema judicial. Isso é muito importante. Muita gente não sabe por que a primeira lei noética é estabelecer um sistema judicial. A primeira lei noética é estabelecer um sistema judicial. Por quê? Porque sem um sistema judicial e leis justas, a sociedade vira uma anarquia. E, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil e também em todo o mundo. Mas eu vejo que aqui no Brasil a anarquia está muito forte. Outra coisa que nós devemos estudar nesta paraxá é que a paraxá ensina que a maior herança de Noé foi as suas boas ações. Percebam, a Torá fala primeiramente que Noé era um tzadik íntegro, um homem justo, íntegro, perfeito. E faz isso antes de mencionar os filhos de Noé. E aí os rabinos perguntam, por quê? Repito, por que a paraxá fala de Noé, que ele era justo, e só depois fala dos seus filhos? Irashi explica que isto foi feito para ensinar que o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. O maior descendente teu e meu não serão os nossos filhos. Os nossos filhos não serão a nossa maior herança aqui na terra. A maior herança, o maior descendente que um homem pode deixar aqui no mundo é a sua boa conduta, são as suas boas obras. Meu irmão, reflita sobre isso. O que você tem deixado aqui na terra? Será que você tem deixado obras
boas? Será que você tem deixado frutos de justiça, de amor, de bondade, de mansidão, de humildade, de temperança, de paciência? Ou você não tem deixado isso e tem deixado o que Paulo chama de as obras da carne? Reflita sobre qual é o seu legado aqui na Terra. Repito as palavras de Irache: o principal descendente de um homem íntegro são as suas boas ações. Essa é a maior herança que você pode deixar aqui na Terra. E a Torá também nos ensina a fazer uma contraposição entre a justiça de Noé e a geração perversa da época do dilúvio. Noé é mencionado como um justo, e a Torá assim o faz para fazer uma contraposição entre Noé e os ímpios da sua época. Noé era um homem dotado de elevada moral em uma sociedade corrompida. E apesar da decadência moral, Noé ele não foi contaminado. Vejam, isso é algo muito profundo. Noé vivia em um mundo totalmente corrompido. Tanto é que só ele escapou com a sua família. Então, ele estava no meio de pessoas perversas, mas ele não se contaminou. E um dos maiores problemas que nós temos hoje é que nós também vivemos em um mundo corrompido, mas as pessoas estão sendo contaminadas. Quantas pessoas, meus irmãos, você conhece? Quantas pessoas você sabe que se dizem crentes, mas as pessoas estão totalmente contaminadas? As pessoas se parecem mais com o mundo do que com Yeshua. As pessoas elas estão totalmente subjugadas pelo pecado. É impressionante como isso acontece. Então, meus irmãos, Noé, ele é como lírio que existe em Israel, e às vezes há um pântano, e aquele lírio, ele cresce no meio do pântano. O pântano é feio, é fedorento, tem um cheiro horrível, mas aquele lírio exala um bom perfume. O lírio está dentro do pântano, mas ele não é contaminado pelo pântano. Assim devemos ser nós. Nós estamos em uma sociedade má, perversa, anti-Torá, anti-Yeshua, em um mundo carnal, mas nós não podemos nos corromper. E eu digo para você, e você sabe disso, repito, quantas pessoas você conhece que são religiosas, mas possuem um péssimo testemunho de vida? Esse é o diferencial de Noé, ele não se corrompeu, ok? Vejam, um aspecto também fundamental que nós temos que estudar é que Noé, a Torá diz que ele era um tzadik tamim, um justo perfeito. E, de acordo com a Torá, justo é aquele que cumpre a Torá. Agora, como que Noé ele era chamado de justo se ainda não havia Torá escrita? Como que ele poderia cumprir Torá e ser justo se ainda não havia Torá? Você sabe que a Torá só veio muito tempo depois, com Matan Torá, a entrega da Torá no Monte Sinai. Então, como Noé seria justo se não havia Torá escrita? A resposta é muito simples. Não existia Torá escrita, porém Noé, ele vivia de uma forma moralmente correta. Não existia Torá escrita, mas nós já estudamos na semana passada que a Torá existe antes da criação do mundo, afirma o Talmud.
Logo, mesmo sem Torá escrita, Noé, ele cumpria os preceitos éticos e morais da Torá. Isso é muito interessante, gente. Noé, ele não tinha Torá escrita, mas ele vivia uma vida moralmente correta. Ele não tinha nenhum texto sagrado por escrito, né, porque a Torá foi Moisés que deu, mas ele sabia se comportar de uma maneira correta. E esta é a razão pela qual muitos gentios, ainda que não tenham Torá e não cumpram a Torá como é o nosso entendimento, eles serão considerados justos. Vejam, isso recai sobre os cristãos. Eu conheço gente que fala assim, os cristãos não cumprem Torá, os cristãos são maus, os cristãos não querem nada com Torá. Meu amigo, quem fala isso está errado. Vejam, entendam uma coisa, pense comigo. Existe um cristão que não quer nada mesmo. Está no pecado, está no adultério, está na imoralidade sexual, está na mentira, tudo bem, esse não quer nada. Mas o cristão sério e honesto, o cristão que cumpre a Brit Hadashah, ele é um tzadik, ele é um justo. Por quê? Porque ele não mata, ele não rouba, ele não mente, ele não deseja o mal ao próximo, ele faz tzedakah, ele externa amor para os seus semelhantes. E daí ele tem uma vida correta. Mas ele não guarda o Shabat. Mas ele não usa tzitzit. Mas ele não usa tefilim. Vejam, Noé não fazia nada disso. Noé não celebrava festas judaicas, ele não fazia nada disso. E o Eterno chama ele de tzadik tamim, de um justo perfeito. Ok? De um justo perfeito. Sem guardar Shabat. O Shabat, o princípio do Shabat estava na criação. Mas a obrigação de guardar Shabat, você sabe que isso veio só nos 10 mandamentos. Só nos 10 mandamentos. Repito, o princípio do Shabat está no Éden. Mas o Shabat como norma cogente e obrigatória só veio no Monte Sinai. Então Noé não cumpria Shabat, não cumpria festas judaicas, não usava tzitzit, não usava tefilim, não fazia nada disso. Mas ele era justo. E por isso, meus irmãos, que há cristãos que são justos. E tal como o Eterno chama Noé de justo, o Eterno pode sim chamar qualquer cristão íntegro de... mas o cristão não usa tzitzit. É claro que ele não usa tzitzit, ele não é judeu, poxa. O pastor da Assembleia de Deus, ele não cumpre Torá. Aí eu pergunto, por que ele não cumpre? Ele não usa tefilim. Claro, pô. Você quer que o pastor da Assembleia de Deus use tefilim? Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Pergunta para qualquer rabino, gente. Qualquer rabino. Se é preciso o pastor evangélico. O pastor evangélico não cumpre Yom Kippur. Ele não é judeu. Poxa, é só perguntar para qualquer rabino ortodoxo se faz sentido um pastor evangélico cumprir Yom Kippur. Não tem sentido nenhum. Repito, um pastor evangélico, na minha opinião, e aí eu discordo até dos rabinos, eu creio que ele deveria, ele pode, e seria até bom que ele fizesse. Ele teria benefícios espirituais se ele cumprisse Yom Kippur. Só que quando ele não cumpre Yom Kippur, ele não está no pecado. Isso que você tem que entender. Ele seria bom, seria aconselhável, até para ter uma comunhão com o povo de Israel e conosco. Mas, se ele não fizer, o Eterno não vai condená-lo, porque o Eterno disse que Yom Kippur, ele só vai condenar os judeus que não o cumprem, ok? Então, é ridículo o movimento messiânico aqui no Brasil nazareno, é ridículo falar, o pastor tem que fazer todas as festas judaicas. Isso não existe.
Estou aqui com 10 volumes, Sefer HaHinur. Repito, não há halachá obrigando o gentio a guardar festas judaicas. De acordo com a minha opinião, ele pode, é legal, é bom, traz bênçãos para a vida dele, mas ele não está obrigado halaquicamente. Isso é halachá, galera. Você discorda de mim, compra aí os 10 volumes, lê tudo, que você vai ver que isso é halachá. O problema é que os messiânicos no Brasil nazarenos, ninguém estuda halachá. É impressionante, a galera fala tudo, ninguém estuda halachá, e é uma coisa que nós temos que estudar, ok? Então vejam só, há gentios que são justos sim. Então vejam, por mais que a Torá tenha sido entregue só no Monte Sinai, os seus princípios éticos e morais já existiam de longa data, Tanto é que Caim sabia que era errado matar Abel. Ele matou, por isso que ele pecou, ok? Então nós temos que entender esta questão. Que ninguém pode alegar, eu matei, mas eu não sabia, né? Caim, eu não sabia. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado em termos éticos. Por quê? Porque o Eterno colocou dentro da nossa alma uma bússola para nos guiar, pelo menos nas questões principais de ética e moral. Quem diz isso é o Rabino Shaul. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz: porque é revelada a ira de Elohim desde os céus sobre toda a injustiça e maldade. Aqueles que detêm a verdade em injustiça. Pois o conhecimento de Elohim lhes foi revelado, porque Elohim revelou-se entre eles. Porque desde a fundação do mundo, as coisas ocultas de Elohim têm sido vistas e compreendidas por suas criações. Criações aí são as suas criaturas. Mesmo o seu poder e a sua divindade eterna, para que fiquem sem desculpa. Vou comentar até o verso 20. Ninguém pode alegar como uma desculpa que não tem Torá. Esse que é o contexto de Romanos 1 e também o capítulo 2. Até o gentio, ele não pode alegar que ele não tem Torá, razão pela qual ele poderia matar, roubar e adulterar, ou cometer outra imoralidade sexual. Não, ninguém tem desculpa. Por quê? Porque desde a fundação do mundo, o Eterno ele revela as suas coisas às criações. Criações aí são as criaturas. Verso 21. Porque eles perceberam Elohim e não o glorificaram como Elohim, e nem o agradeceram, mas seus pensamentos tornaram-se vazios e seus corações escureceram-se sem entendimento. Enquanto pensavam em suas almas e eram sábios, tornaram-se loucos. Então, meus amigos, o que Shaul quer dizer é: ninguém tem desculpa. Desde a criação do mundo, o Eterno ele revela a ira para os ímpios e ele revela as coisas para todos os seres humanos, ok? Então, mesmo um gentio que não tem Torá escrita, ele tem que saber o que é certo e o que é errado, porque o Eterno ele dá um norte, ok? E isso é o que no direito, na ciência jurídica, se chama de direito natural, que é um conceito que existia também entre os rabinos, até também no direito romano. E é o mesmo, isso é um conceito jurídico, mas também teológico. Vigorava no primeiro século a ideia de um direito natural. O que é o direito natural? É um direito que, ainda que alguém não aprenda determinadas leis escritas, estas leis estão dentro dos nossos corações. Vou dar um exemplo. Você que me assiste, você talvez nunca tenha lido o Código Penal brasileiro.
às vezes nunca leu o Código Penal, mas você sabe que é crime matar. Você sabe que é crime estuprar. Você sabe que é crime roubar. Ainda que você nunca tenha lido a lei, você sabe o que é certo e o que é errado. Então isso também há dentro de Torá e do judaísmo antigo. Ou seja, ainda que você nunca tenha lido a Torá, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, ok? Então, ainda que você não tenha lido o Código Penal, você sabe o que é crime. Isso é um conceito que eu estou fazendo um paralelo com o direito penal brasileiro, mas que se aplica também à Torá. Então, diz o Rabino Shaul em Romanos 1, 20, ninguém pode dizer que não tem culpa. Eu não tenho culpa. Ninguém fica sem desculpa por isso, ok? Isso até existe um princípio jurídico. Ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece. É um princípio que também existe no judaísmo. Eu descumpri a Torá, mas eu não tenho culpa porque eu não sabia. Não, você tem culpa sim, ok? Então ninguém pode alegar a sua ignorância, o seu desconhecimento. E daí, gente, que entram as 7 leis de Noah, Sheva Mitzvot Bnei Noah, as 7 leis dos filhos de Noé, conhecidas como 7 leis noéticas, que estão no Talmud em Sanhedrin 56a. Muita gente, com essa questão de lei noética, lei de Noé, muita gente acha que os rabinos inventaram isso. Mas, meus amigos, os rabinos não inventaram isso, isso tem fundamento nas próprias escrituras. As próprias escrituras falam sobre leis que devem ser cumpridas por todos. O que os rabinos fizeram foi apenas sistematizar essas 7 leis. O que são as 7 leis noéticas? As 7 leis noéticas são princípios em que os rabinos dizem que, ainda que um gentio não tenha uma Torá escrita, o gentio, ainda que não tenha uma Torá escrita, ele tem o dever de cumprir estas leis. E se ele cumprir estas leis, ele terá porção no Olam Rabá, no mundo vindouro. E se ele descumprir isso, essas leis, ele não terá uma porção no mundo vindouro. Ou seja, ele será o quê? Condenado pelo Eterno. Então, os rabinos fizeram isso, meus amigos. Muita gente acha que é para prejudicar os gentios. Não é. É para abençoar os gentios. Por quê? Porque os rabinos estão dizendo que os gentios serão salvos. Os rabinos ensinam que os gentios serão salvos, ainda que eles não cumpram toda a Torá, ainda que eles cumpram o mínimo da Torá, consubstanciado nessas 7 leis noéticas. E, repito, não foram inventadas pelos rabinos. Todas elas têm base nas escrituras e eu coloquei aí, entre parênteses, o fundamento na própria Torá. Quais são as 7 leis noéticas? Número 1, estabelecer juízes. E eu coloquei aí as referências entre parênteses. Vejam, toda sociedade somente funcionará sem anarquia caso haja juízes, caso haja justiça e leis justas. Eu já tinha falado ainda hoje que uma das causas da destruição do mundo pelo dilúvio foi que os juízes se corromperam, se perverteram e acabou o sistema judicial. A justiça existia, mas não funcionava. É igual aqui no Brasil. Existe, mas não funciona. Então, isso é algo nocivo. Então, a primeira lei noética é que tem que ter juízes e um sistema justo. Ou seja, alguém matou, o juiz condena. Alguém roubou, o juiz condena. Alguém estuprou, ele é condenado.
não pode ficar na impunidade, ok? Não pode haver uma impunidade, que é o que acontece aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Então, repito, primeira lei noética é estabelecer juízes, um sistema judicial que aplique leis justas. A segunda lei noética é não, entre aspas, abençoar o nome do Eterno. Aí abençoar está entre aspas porque o sentido é não amaldiçoar o nome do Eterno. Você não deve amaldiçoar o nome do Eterno, ou seja, quem amaldiçoar será condenado. Contrário senso, você deve bendizer o nome do Eterno. Por isso que a gente sempre fala, Baruch Hashem, bendito é o Eterno. Todas as bênçãos, né, começam, Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Adonai. Então essa é a segunda lei noética. A terceira lei noética, nós temos que nos abster de idolatria, ok? Ninguém pode ser idólatra. A quarta lei, abster-se de imoralidade sexual, ok? Imoralidade sexual é num sentido amplo. Adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, quem não é casado e está tendo relações sexuais. Repito, se alguém descumprir isso, vai ser condenado, porque isso é o mínimo, isso é o básico. Usando aqui a gíria carioca, isso é o basicão, isso é o básico. Ah, mas eu não sou casado e tô saindo com uma mulher, a gente tem relações sexuais. Vai ser condenado, porque isso é o básico. Se você não cumpre o básico, você não cumpre nada. A quinta lei, não derramar o sangue. O que é não derramar o sangue? Não praticar homicídio, ok? Não matar o próximo. É não derramar o sangue, é não praticar o homicídio. Sexta lei, não furtar. Aí é num sentido amplo, não furtar, não roubar, não ser desonesto nos negócios. O Sefer HaHinur cita obras e outras obras halakicas. Essas 7 leis noéticas, elas são princípios. Então, onde está não furtar, não é só não furtar, é não furtar, não roubar, não ser desonesto, não enganar o outro. Então, são princípios que dão outras e outras leis, ok? São princípios básicos, 7, mas dos 7 eu extraio outras e outras leis. E a sétima lei é abster-se de comer a carne de um animal vivo. Isso é um princípio de proteção dos animais, porque na antiguidade o sujeito pegava um animal vivo, cortava um pedacinho da carne dele, deixava ele vivo e fazia um churrasquinho com a carne dele vivo. Depois cortava mais um pedacinho da carne dele e fazia outro churrasco e seguia. Então, isso não pode. O animal, imagina, ele vai ficar sofrendo. Dizem os rabinos que esse sétimo princípio, daí é que vem o princípio Isur Tsar Balei Haim, Isur Tsar Balei Haim, que significa a proibição de causar dor aos animais. É um princípio de proteção do direito animal. Por isso que a carne que a pessoa compra no supermercado, no açougue, ela é ilícita, porque não passou pela sheritá, pelo abate indolor. A carne do supermercado e do açougue contraria a Torá, porque o animal sofreu, né, não sofreu o abate da forma correta pela sheritá. Então, esse princípio também é um princípio das leis noéticas. Ou seja, abster-se de comer a carne de um animal vivo, isso é um princípio que deriva a proteção dos animais. Vejam, meus irmãos, um cristão sério e honesto, não estou dizendo o cristão aí que não quer nada, mas um cristão sério e honesto, ele cumpre muito, muito mais do que essas 7 leis, ok? Ele cumpre muito, muito, muito mais. Então, vejam só. Muitas pessoas afirmam para mim, eu não sei por que os cristãos não cumprem Torá.
O Novo Testamento, a Brit Hadashah, possui 1055 leis. Olha só, o Novo Testamento, a Torá, 613. O Novo Testamento, 1055. Dentre essas 1055, estão essas 7. Se um cristão cumprir 1055 leis, gente, ele cumpriu muito mais do que essas 7. Qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar que muita gente critica os cristãos, dizendo que eles não querem nada. O cristão honesto, ele precisa cumprir só 7 leis para ser salvo, dizem os rabinos. Tá? Isso está no Talmud, tem os rabinos. Mas se ele cumprir Brit Hadashah, ele vai cumprir essas 7 e vai cumprir muitas outras, totalizando 1055. Então, meus irmãos, que fique bem claro, nós não somos anticristãos. Nós não somos inimigos dos cristãos. Nós não pregamos ódio aos cristãos. Eu sigo algumas coisas que os cristãos não seguem. Os cristãos comemoram o Natal. Eu não comemoro. Eles fazem a Santa Ceia. Eu honro o corpo e o sangue de Yeshua pelo Pêssar, que é outra coisa. Os cristãos não guardam as festas. Eu guardo. Eles não usam tefilim. Eu uso. Porém, eu respeito os cristãos porque eles não são judeus. E se os cristãos cumprirem o Novo Testamento, a Brit Hadashah, eles estarão cumprindo 1055 leis, muito mais do que as 7 leis noéticas, porque as 7 leis noéticas é o mínimo para o sujeito ser salvo. Então, meus amigos, o que eu quero realçar é que há muitos grupos aí, judaicos, messiânicos e nazarenos na internet, que pregam um discurso do ódio. E dizem que o cristão está no engano, que ele vai morrer, que ele vai para o inferno, que todo cristão é do mal, que todo cristão não vale nada. E as pessoas ficam só falando mal, mal e mal. Vejam, e o sujeito diz, mas eu cumpro Torá. Eu falo para você o seguinte, você nem cumprir Torá cumpre. Porque se você cumprisse Torá, você não ficaria falando mal dos outros. Se você fala mal dos outros, você não cumpre Torá, meu amigo. Porque Torá diz que você não pode praticar Lashon Hará, o pecado da língua. Então, isso é muito feio. Os cristãos estão num caminho certo, ok? Claro que existem desvios. Porém, ninguém é perfeito. Ninguém. Eu não sou perfeito e nem você que me assiste. Agora, eu gostaria, então, vejam só. Qual é o meu entendimento sobre essas leis noéticas? Os discípulos de Yeshua têm que cumprir isso? É claro que tem que cumprir, pô. Isso é o mínimo. É o mínimo. E nós também temos que cumprir Torá, temos que cumprir Brit Hadashah, e a Brit Hadashah tem 1055 mandamentos, enquanto a Torá só tem 613. E dos 613 mandamentos da Torá, mais de 200 são relativos ao templo, a leis agrícolas, ao serviço sacerdotal, coisas que não se aplicam mais porque não existe mais templo. Então, a Torá dos 613, ela cai para um pouquinho menos de 400 mandamentos. Só a Torá, vamos arredondar. Hoje se aplicam 400. Estou arredondando aqui, 400. Novo Testamento, 1055. Então, quem cumpre Brit Hadashah está em um excelente caminho. Então, os cristãos têm um lugar no mundo vindouro, caso assim, caso prossigam cumprindo Brit Hadashah. Eu quero mostrar para vocês agora, falar um pouco de um documento chamado Dabru Emet.
significa falem a verdade. Esse é um documento que ele foi subscrito por mais de 170 rabinos eruditos judeus, é um documento judaico sobre as relações entre o cristianismo e o judaísmo. E esse documento, basicamente, ele tem 5 pilares, e eu vou falar um pouquinho de cada um desses 5. O primeiro pilar, repito, é um documento rabínico sobre o judaísmo e sobre o cristianismo. Esses rabinos, eles falam que judeus e cristãos adoram ao mesmo Deus. Dizem eles que, ainda que haja diferenças entre o judaísmo e o cristianismo, o Deus é o mesmo. As interpretações são diferentes, mas todos servem ao mesmo Deus. E os rabinos falam que, por isso, os cristãos sérios e honestos têm um lugar no mundo vindouro. Por quê? Porque tanto os judeus quanto os cristãos servem ao mesmo Deus. O segundo pilar desse documento afirma que judeus e cristãos usam o mesmo livro, o Tanar, conhecido, como Antigo Testamento. Então, o judaísmo usa o Antigo Testamento, Tanar, os cristãos também. Então, ou seja, são 2 religiões, mas elas possuem uma base em comum, ainda que as interpretações sejam diferentes. O terceiro pilar dessa declaração afirma que judeus e cristãos aceitam os mesmos princípios morais da Torá. Em relação aos princípios morais da Torá, não há nenhuma diferença entre judaísmo e cristianismo. Repito, em relação aos princípios morais, não há diferença nenhuma. Por exemplo, até o próprio rabino Isaac Lichtenstein, ou em hebraico Yitzhak Lichtenstein, ele escreveu uma obra maravilhosa sobre isso, um artigo mostrando que os princípios morais da Torá são os mesmos do cristianismo, não tem diferença. Vou dar um exemplo: não matar, não roubar, não adulterar, não ser idólatra, ser honesto, fazer o bem ao próximo, não fazer maldade. Os princípios são os mesmos. Então, a base moral e ética do judaísmo é igual à do cristianismo. Repito, quem diz isso são rabinos aí, nesse documento, 170 rabinos e eruditos judeus. O quarto pilar fala que os judeus podem se relacionar bem com os cristãos, ainda que haja diferenças em algumas doutrinas. Por que tem que haver um bom relacionamento? Porque nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Meu irmão, coloca isso na tua cabeça e eu repito, mas é o Eterno que está tocando nossos corações hoje. Há muito grupo messiânico e nazareno na internet que prega um discurso de ódio contra os cristãos. Muita gente fica falando coisas abomináveis. Repito, existe o cristão mau, mentiroso, adúltero, enganador, mas isso existe o judeu também, enganador, adúltero, mentiroso. A questão não é a religião, a questão é o ser humano. Porque eu conheço o pastor tal que ele é adúltero. Há rabino que também é adúltero. O fulano de tal é cristão e ele me enganou. Há rabinos que também enganam. Então a questão não é a religião. A questão é o coração do ser humano. Então, se os próprios rabinos eruditos ensinam que nós temos que ter um bom relacionamento, porque nós somos irmãos, eu luto contra esses grupos messiânicos e nazarenos aqui no Brasil,
Por isso que muita gente não gosta de mim, eu luto, porque eu não prego um discurso de ódio contra ninguém. Eu não vou pregar discurso de ódio nem contra os cristãos e nem contra os rabinos que negam Yeshua. Ah, mas e questão de salvação? Salvação é outra coisa. Quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, quem vai fazer isso é o Eterno, ok? Há cristão que vai ser condenado? Sim. Há judeu ortodoxo que vai ser condenado? Sim. Mas isso quem vai julgar é o Eterno e não eu. Então eu sou muito mal visto, às vezes, por alguns fanáticos, porque os fanáticos, eles pregam o ódio, eles pregam a raiva, eles pregam que você deve massacrar os cristãos. E eu repito que até rabinos ortodoxos, neste documento, eles não pregam isso. Só uma coisa, tá? Eu estou citando esse documento, mas há rabinos que têm uma visão diferente. Há rabinos que pregam sim o discurso do ódio, ok? Esse documento não é uma unanimidade entre os rabinos. Então isso eu gostaria até de sublinhar, que nem todos os rabinos concordam com esse documento que está aí na tela. E eu estou explicando. Mas é um documento que um grupo muito forte acredita. Ok? Eu cito, e por fim, o último pilar desse documento fala que judeus e cristãos devem se unir, não para ecumenismo, não é ecumenismo, mas devem trabalhar em conjunto por um mundo melhor, pela justiça, pela paz. Ok? Isso é verdade. Nós temos o dever de trabalharmos por um mundo melhor, ainda que pensemos de uma forma diferente. E olha só o que eu coloquei aí na tela, palavras dos rabinos sobre os cristãos. Nós, judeus, respeitamos o cristianismo como uma fé que se originou dentro do judaísmo e que ainda possui significante contato com este. Então, os próprios rabinos falam que o cristianismo se originou do judaísmo. É uma religião irmã e não inimiga. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Nós somos irmãos. Nós não podemos pregar um discurso do ódio contra o próximo. Ok? E porque isso tem a ver com a Parashat Noach. Os rabinos trabalham com as leis noéticas que nós estudamos e percebendo que há uma base comum no cristianismo e no judaísmo. E tudo isso eles extraem da porção da Parashá de hoje, à luz das 7 leis de Noach. Seguindo o estudo da Parashá, vejam só, Noach ele quis salvar a sua geração. Segundo Rashi, Noach pregou para que a sua geração se arrependesse. Durante 120 anos, Noach ficou construindo a arca. 120 anos. Dizem os sábios que durante esse tempo ele ficou pregando techuvá, pregando arrependimento. 120 anos, mas as pessoas não quiseram ouvi-lo. Rashi diz que ele pregou para que houvesse arrependimento. Por sua vez, o Rebbe de Lubavitch, ele diz o seguinte: não devemos nos preocupar em salvar apenas a nossa própria vida, mas também temos responsabilidade pelas pessoas à nossa volta, ok? Essa frase do Rebbe de Lubavitch, ela é muito importante. Nós temos o dever de salvarmos o próximo. Pois como ensina o Talmud em Sanhedrin 37a, quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. É o nosso dever salvar as pessoas. Você, meu irmão, tem que se preocupar não só com a sua vida. Claro que você tem que preocupar com a sua vida, mas você também tem o dever de salvar o mundo, de salvar o próximo. E é por isso que
Yeshua ensinou que nós deveríamos levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. É o que nós conhecemos em língua portuguesa, né, como evangelismo. Não esse evangelismo bitolado que fazem por aí, mas nós temos o dever de levar a mensagem de Yeshua HaMashiach para as pessoas. Nós temos que pregar o arrependimento tal como Noé pregou. Porque quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. E para isso, meu irmão, não é pregar para o próximo quando você também está no erro. Eu conheço muita gente que fala, eu estou pregando para o próximo, só que o sujeito vive uma vida toda errada. Isso, gente, é o que Yeshua chamou de hipocrisia, de hipócrita, ok? Yeshua chamou isso de hipócrita. Yeshua fala, primeiro tire a trave do seu olho para depois querer tirar o cisco que está no olho do próximo. Então, você não pode querer pregar para o outro aquilo que você não vive. Isso é hipocrisia. Quando eu digo que nós temos que salvar, mas primeiro, antes de salvar o próximo, você tem que salvar a você mesmo. Não é? Eu vou dar um exemplo, eu conheço um sujeito, quer dizer, na verdade eu conheço muita gente até, não é um, nem dois, nem três, muita gente que fica, eu tô pregando techuvá, o cristão tem que fazer techuvá, o evangélico tem que fazer techuvá. E aí você vai ver a vida do sujeito, ele vive uma vida toda errada. Tudo errado, o sujeito tá com uma mulher e eles não são casados. Poxa, antes de pregar para a pessoa, você tem que pregar para si mesmo. Você não tem autoridade nenhuma para pregar para o outro se você não vive o que prega. Já falei na semana passada, não vou citar nomes, mas há um sujeito aí que prega techuvá, tal, que ele tem muitos seguidores, e ele fala manso como um cordeiro. Eu não, né? Eu falo esse jeitinho aqui que eu já falei, né? Que eu sou carioca, mas com sangue paraíba. Então eu sou arretado. Então eu tenho esse jeito arretado de falar, mas o sujeito, ele fala mansinho, techuvá, tal. E aí tem vários e vários seguidores. Só que eu conheço, o camarada largou a mulher, largou os filhos para ficar com outra, com a amante. Gente, aí todo mundo segue o sujeito. São cegos seguindo outro cego. Ninguém tem autoridade para pregar aquilo que não vive. Ok? Poxa, nós temos que viver o que nós pregamos. Por isso que eu sempre falo, quer conhecer um líder, conheça a sua mulher. Se você conhecer a mulher do líder, você vai saber quem ele é. Por quê? A melhor pessoa para falar sobre mim, Tzadok, é minha esposa Vanessa, ok? Se eu for um sujeito falso, ela sabe. E ela vai falar isso para as pessoas, ainda que seja pelas minhas costas. E se eu sou um sujeito verdadeiro, ela vai falar aquilo. Por isso que eu já vi muito líder que a primeira coisa que eu observo não é ele, é a mulher. Não é que eu observo a mulher, é o seguinte, porque a mulher vai testemunhar quem ele é. Se ele é falso, a mulher vai saber. Surgiu um vídeo aí, recentemente, de um pastor, né? Um pastor evangélico, ele foi fazer uma live e ele não viu que a câmera estava ligada. Eu acho que ele chamou a mulher eu não lembro, mas ele usou uma palavra esculachando a mulher dele. E ele, né, a mulher foi arrumar a câmera, ele não sabia, e ele esculhambou a mulher dele, usou uma palavra, eu não me lembro, mas uma palavra muito dura, uma palavra, né, que só ímpio usa, e a mulher dele, e aquilo ali foi para o ar, foi um escândalo. Vejam, por isso que eu sempre falo, né, até na nossa congregação física, podem, né, conversem com minha esposa sabe quem eu sou, ela sabe as minhas virtudes e sabe também os meus erros.
mas ela sabe que eu sou uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Mas se você conversar com a mulher desse líder, tu vai ver que nem a mulher é amante que depois se juntou. O que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Camarada, eu sou um líder. Pô, o camarada aí larga a mulher, larga as crianças e fica com a amante. O que é isso? E é isso que faz sucesso, galera. O que faz sucesso é a heresia. O que faz sucesso é o sujeito com a amante. Porque as pessoas querem a mentira ou engano. Porque estamos vivendo os últimos tempos, ok? Estamos vivendo os últimos tempos. Então, é muito feio tudo isso que está acontecendo. Vejam, nós temos que salvar o próximo, mas antes você tem que salvar você mesmo, ok? Cito ainda Rashi diz assim: Noah somente entrou na arca quando as águas chegaram ao aí tá, cadê? Peraí, não, eu coloquei a citação errada. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Ah tá, é essa daqui. Aqui tá, não tem um erro de digitação aí, perdoem-me. Eu vou corrigir lendo, que é um erro de digitação. Rashi cita uma tradição judaica no sentido de que Noah somente entrou na arca quando as águas chegaram ao seu, aí foi um erro de digitação, ao seu tornozelo, pois estava esperando que mais pessoas se arrependessem. Desculpem aí, eu troquei o U pelo R, mas é seu tornozelo. O que Rashi está dizendo aí é algo lindo. Noah pregou, ninguém quis ouvi-lo, ok? O dilúvio veio, ele continuou pregando, as águas começaram a subir, ele continuou pregando. Quando as águas chegaram ao seu tornozelo e ele viu que se ele continuasse ali ele iria morrer, aí sim, o que aconteceu? Ele entrou na arca, ok? Quando as águas subiram no tornozelo, e caramba, agora eu vou morrer, aí ele pulou, foi para a arca. O que Rashi está ensinando que é muito forte? Isso é muito forte, gente. Não sei se você está percebendo a profundidade. Isso é coisa alto nível. Rashi está nos ensinando que nós temos o dever de pregar até o último momento. É o que o Rabino Shaul disse, que nós temos que pregar a tempo. A Brit Hadashah ensina. Brit Hadashah, pregue a tempo e fora de tempo. Você tem que ir e lutar até o último segundo, até a água estar subindo no teu tornozelo. Meu irmão, nós temos que ser pregadores. Mas repito, viva aquilo que você pregue, que você possa salvar as pessoas. Nós temos que transformar o mundo, fazendo o Tikkun Olam, o conserto, a retificação de todas as coisas. E essa lição, gente, essa tradição judaica citada por Rashi, eu acho linda. Porque mostra que Noah, ele tinha um amor tão grande pelas almas que ele ficou lá até o último segundo. Ele ficou até os 45 minutos do segundo tempo tentando salvar pessoas. E que fique uma reflexão para nós. Será que nós estamos salvando pessoas? Será que nós estamos esvaziando o inferno e enchendo os céus? Essa deve ser a nossa missão de vida, encher os céus e esvaziar o inferno. A nossa missão de vida tem que ser o quê? Resgatar aqueles que estão perdidos. E, meu amigo, hoje em dia é muito fácil. Se você compartilhar essa mensagem, você já está ajudando. Se você compartilhar nas suas redes sociais. Poxa, muita gente me manda mensagem dizendo: Sadoc, eu nem conhecia você. Um amigo meu compartilhou a sua mensagem. Eu ouvi a sua mensagem. Aí tem gente que testemunhou que ia cometer suicídio e não cometeu. Caramba, a gente salvou uma pessoa de suicídio. Uma pessoa estava na imoralidade sexual, sofreu libertação.
gente que estava no homossexualismo, sofreu libertação. Uma pessoa uma vez falou, uma pessoa lá do México, que ela era católica idólatra. Ela falou, eu era católica idólatra, ouvi muitas pregações, nunca quis abandonar a idolatria. Uma vez alguém compartilhou um vídeo seu e ela falou que ouviu. E é engraçado que ela não fala português, não. Ela fala só espanhol. Ela falou, eu consegui pegar uma outra coisa que você falou, mas o Eterno me tocou, né? Porque não sou eu, o mérito não é meu, é claro que não. Mas o Eterno me tocou e aquela tua palavra parecia fogo que queimou meu coração. Eu larguei os ídolos, eu larguei tudo e agora eu quero servir ao Eterno. Como que essa mulher chegou a mim? Alguém que compartilhou, ok? Então, meu amigo, compartilhe a verdade. Seja como Noah. Kefá Pedro, na Brit Hadashah, Kefá Pedro diz que ele foi um pregoeiro, ou seja, um pregador da justiça. Seja um pregador da justiça, compartilhe, marque amigos, marque a família, que você leve essas chamas, as chamas de Mashiach, para aquelas pessoas que precisam. E meu irmão, agora eu quero falar algo para você. Nós estamos vivendo momentos de guerra espiritual. Falei, salvo engano, semana passada, eu tenho vivido coisas difíceis que ninguém sabe, eu não falo e não vou falar, mas são coisas difíceis. De 3 anos para cá, as coisas mais terríveis aconteceram na minha vida e o Eterno está me colocando em várias e várias provas, em vários e vários testes, coisas difíceis. E daí, meu irmão, eu sei que você também passa pela prova, pela luta. E em um primeiro momento, eu já chorei, eu já fiquei desesperado. Tô confessando para você, eu já chorei, eu já fiquei desesperado, eu já fiquei irritado, eu já fiquei triste, eu já fiquei meio cabisbaixo. Mas o Eterno me ensinou uma coisa. Ele me ensinou que ele nos testa para nos fortalecer. Ele nos testa e nos prova não para nos reprovar, mas para nos aprovar, para nos engrandecer, para nos elevar. E eu estou dando Baruch Hashem pela luta, pela dor, pelas dificuldades, por tudo que eu tenho passado, eu tenho engrandecido ao Eterno, porque eu estou crescendo. Eu quero liberar essa palavra para você, meu irmão. Se você estiver na prova, na luta, na dificuldade, na dor, saiba, o Eterno está moldando você. E por que ele está te moldando? Pela seguinte razão, diz o Midrash Rabbah. Rabino Yonatan disse, um oleiro não testa vasos defeituosos, pois ele não pode lhes dar um golpe leve sem quebrá-los. Da mesma forma, Hakadosh Baruch Hu, que é Hashem, não testa os ímpios, mas apenas os justos. Disse o Rabino Elazar, quando um homem possui 2 vacas, uma vaca forte e outra fraca, em qual ele põe o julgo? Certamente na forte. Da mesma forma, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, testa apenas os justos. Meu irmão, se você está sendo testado, se você está sendo provado, se você está na luta, se você está vivendo guerra espiritual, saiba que o Eterno não testa os ímpios, ele testa os justos. O oleiro, ele não testa os vasos defeituosos, ele não testa vasos que se quebram, ele testa os vasos fortes, ele testa aqueles vasos que são rígidos.
Da mesma forma, um homem que possui 2 vacas, ele não coloca o jugo pesado na vaca fraca, ele coloca o jugo pesado na vaca forte. Então, se eu e você, se nós estamos na luta, na prova, nas adversidades, é porque o Eterno quer nos usar. O Eterno acha que você é um vaso, não um vaso defeituoso, mas você é um vaso forte. O Eterno acha que você é uma vaca que sustenta porque tem força. Então essa é a tua missão, meu irmão. Receba essa palavra sobre a tua vida. O Eterno está falando com você hoje. Você está sendo testado para ser provado, para ser engrandecido, para ser exaltado. O rei David Hameler, antes de ele ser exaltado rei, ele teve que enfrentar um urso, ele teve que enfrentar um leão. Enquanto os irmãos de Davi estavam na casa, só comendo e bebendo e se divertindo, ele estava cuidando de ovelhas. E quando ele cuida das ovelhas, vem um leão e ele teve que lutar contra o leão. Depois veio um urso, ele teve que enfrentar o urso. Tudo isso foi para fortalecê-lo. Quando ele foi enfrentar Golias, ele não teve medo de Golias, porque ele pensou: em nome de Hashem eu já venci o leão, em nome de Hashem eu já venci o urso, e é em nome de Hashem que eu vou derrubar esse filisteu, esse idólatra. E aí ele não teve medo, ele pegou a funda com a pedra e ele lançou. Poxa, Tzadok, mas ele tinha medo de errar? Eu vou te falar uma coisa, ele não tinha medo de errar aquela pedrada, porque ele lançou a pedra, mas quem colocou a pedra na cabeça do gigante foi Hashem. Hashem que guiou aquela pedra para derrubar o gigante, e Hashem que vai derrubar todos os gigantes que se levantam contra a tua vida. Você pode estar desesperado, meu irmão, ouça que Hashem está falando contigo. Você pode estar desesperado, você pode achar que não tem solução, mas Hashem, ele tem uma solução para a tua vida. Os gigantes vão ser derrubados, você vai ser usado, mas para isso você tem que o quê? Se conectar. Você precisa se conectar com a fonte que é Hashem. E aí cumprir-se-á na tua vida as palavras da Brit Hadashah, que você será muito mais do que um vencedor. Meu amigo, nós estamos vivendo em um mundo, e nesse mundo que nós estamos vivendo há uma apostasia total. Mas você tem que continuar firme, ok? Você não pode desistir, não pode jogar a toalha, como infelizmente muitas pessoas estão fazendo. Não desista, porque o arco da aliança, o arco colorido dos céus, ele está sobre a tua vida. Eu gostaria, meus irmãos, de ler para vocês aqui, vou só passar para o último slide, dizendo o seguinte: vejam, em Matitiarro, posso chamar de um e outro, que é Mateus 24, está escrito assim a partir do verso 37. Vejam só, a Brit Hadashah compara nesse texto a vinda do Filho do Homem, que é Yeshua, com os dias de Noé, com os dias de Noé. Há uma comparação, que agora eu vou ler com vocês. E tal como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque, tal como antes do dilúvio, comiam e bebiam e tomavam esposas e davam esposas aos homens, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos eles. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 homens estarão no campo, um será tomado e um será deixado, e 2 mulheres estarão moendo no moinho,
uma será tomada e a outra será deixada. Meus irmãos, Yeshua vai voltar. E a vinda dele será inesperada. Tal como nos dias de Noé, a Brit Hadashah fala que as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando, se divertindo. Quando veio o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa. E isto vai acontecer. As pessoas estão distraídas com as coisas do mundo. E a distração do mundo tira o foco nas coisas divinas. Mas aí as pessoas vão terminar, meus irmãos, se dando mal quando chegar Yeshua. Quem não tiver preparado terminará sendo condenado. E a vinda de Yeshua se compara ao dilúvio. O dilúvio, por um lado, ele foi ruim. Ele foi ruim para os ímpios, porque eles foram condenados. Mas o dilúvio foi bom porque ele restaurou a humanidade através de Noé. Da mesma maneira, a vinda de Yeshua, ela será boa e ruim. Será ruim para os Rechaim, para os ímpios, que eles serão condenados. Mas será muito bom para quem for salvo e adentrar na era messiânica e vivenciar o milênio aqui na Terra. Será muito bom para nós que estivermos no milênio. Vejam, nós já falamos que há uma conexão entre Mashiach e Noé. Porque Noé significa conforto, consolo. E Mashiach, um dos nomes dele é Menahem, significa também consolo ou conforto. Eu botei até a foto ali da sinagoga em Israel. Então, Noé é conforto e consolo, e Mashiach, que é Menahem, também é consolo e conforto. Vejam, Noé, ele prefigura o Mashiach. Ou seja, tanto Noé quanto o Mashiach, eles pregaram a teshuvá, o arrependimento para toda uma geração perversa. Mas as pessoas não quiseram escutar a mensagem do arrependimento. As pessoas não ouviram Noé e também não ouviram Yeshua. As pessoas querem continuar levando as suas vidas como se nada fosse acontecer e elas não precisassem prestar contas a ninguém. Tal como Noé pregou ao mundo e apenas uma minoria foi salva, ele e a sua família, da mesma maneira, Yeshua disse que o caminho é estreito e é apertada a porta da salvação. Muitos irão perecer, muitos irão ser condenados, muitos sucumbirão nesta jornada porque não se arrependeram. Os pecados da época de Noé, que diz o Midrash Rabbah, foram a violência, o homicídio, a idolatria e a imoralidade sexual. Esses pecados na época de Noé são os pecados que nós vivemos hoje, que nós olhamos hoje no mundo. O mundo está a mesma coisa. Mas nós temos um Menahem, nós temos um Consolador que é Yeshua. Yeshua voltará para nos dar conforto e consolo. Meu irmão, você está chorando, você está sofrendo, você está, como eu falei, na prova, na luta, você está na adversidade. Às vezes teu coração está tão pesado que parece que você não vai aguentar mais. Teu coração está tão entristecido que você parece que não vai aguentar. Às vezes, você que está me assistindo já pensou, eu queria sumir, dá vontade de sumir que eu não aguento mais. Porém, nós temos um Menahem, um confortador, um consolador que é Yeshua. Yeshua, ele vai nos dar uma grande recompensa, ainda que nós não vejamos o nosso galardão no Olam Hazé, neste mundo. No mundo vindouro,
Olam Rabá, no mundo vindouro você terá a tua recompensa, o teu galardão. Lembre-se de Abraham Avino, Abraão, o nosso pai. Abraão, ele não viu todas as promessas se cumprindo. Ele não viu promessas que só vão se cumprir na era messiânica. Mas ele creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Da mesma forma que Abraão creu nas promessas, ainda que não tenhas recebido em vida, da mesma forma, meu irmão, você tem que crer. Se você é filho de Abraão, se nós somos Binei Avraham, filhos de Avraham, nós temos que crer, ainda que não vejamos tudo aqui na nossa existência terrena, ainda que na nossa vida aqui na terra você não veja tudo, nós vamos receber o nosso conforto, nós vamos receber o nosso galardão. Yeshua Menahem é o consolador, é o confortador. Yeshua, ele está conosco hoje. Porque ele foi, mas ele falou que iria mandar a Ruach, que é o espírito dele. Ruach HaKodesh é o espírito do santo, é o Espírito Santo, que é o espírito de Yeshua. E a Brit Hadashah diz que o Espírito Santo é chamado de quê? Qual o nome do Espírito Santo? O Consolador. E é o quê? Menahem. O Talmud diz que Menahem, Consolador, é Mashiach. Em Sanhedrin 98. Então, quando Yeshua disse, eu vou, mas eu mando o Consolador, que é o Espírito, ele manda Menahem, que é ele, é o Espírito dele. O Espírito do Mashiach habita em nós. E ao habitar em nós, ele nos tira das garras do pecado e ele nos transporta das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Cabe a nós aceitarmos ou não o convite de Yeshua. O mundo vai acabar em breve. Yeshua está colocando a arca da salvação para você. Cabe a você entrar ou não na arca e escapar da condenação. O convite está feito. A arca está na tua frente. A porta da arca é estreita, mas está aberta. Se você vai entrar ou não na arca, não depende de mim e não depende do Eterno. Só depende de você. Depende de você. Eu quero orar para que você diga, sim, eu quero entrar na arca. Eu quero abandonar os pecados. Eu quero viver em santidade, pois sem a santidade ninguém verá a Deus. E você possa entrar na arca da salvação. Fazer lá, orar. Hashem, nós oramos aqui, Pai Celestial, para que a salvação chegue às nossas vidas e aos nossos lares por meio de Yeshua HaMashiach. Eterno, toca os corações, Pai amado, Pai querido, daqueles que estão com os corações endurecidos, daqueles que estão se enganando, estão vivendo nos mesmos pecados da geração do dilúvio, os pecados da violência, do erro, do engano, da idolatria, da vaidade, obras da carne, obras carnais que afastam a tua presença. Hashem, quebra o jugo, livra o homem do laço do passarinheiro. Eterno, a Brit Hadashah nos ensina que Satan, Satanás, ele está ao nosso redor. Ele está nos rodeando, bramando como um leão. Ele está querendo capturar o homem e levá-lo para as profundezas do Guerrinom, do inferno. Mas nós cremos, Hashem. Nós cremos no poder de Yeshua HaMashiach e nós oramos por milagres no dia de hoje. Nós oramos por libertação, por passaporte para a salvação. Eterno, coloca uma arca na nossa frente com as portas abertas
e que não sejamos salvos só nós, mas tal como Noé, salva a nossa família. Muitos de nós temos família que não serve a ti. Muitos de nós temos família que está no pecado, no erro, no engano, no engodo. Pais, mães, no erro. Filhos e filhas, tios, sobrinhos, estão acorrentados pela iniquidade. Eterno, quebra as cadeias, quebra os grilhões, faz um milagre, faz um avivamento em nossas vidas e na nossa família. Salva, Hashem, salva a nossa família, ainda que seja no último momento de vida, como ladrão da cruz, em que Yeshua falou que ele estaria ainda hoje no paraíso. Eterno, salva a nossa família, ainda que seja no último momento. Nós oramos por salvação, nós oramos por arrependimento. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.